O destruidor de heresias está em ação. Vamos derrubar mais uma heresia trinitarista. Segundo os trinitaristas, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus Todo-Poderoso, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Será que é isso que Jesus ensinou? Fique alerta e veja a resposta da Bíblia. Eu dou um soco divino na sua heresia. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus, ele orando ao seu Pai, que também é o Deus dele, ele diz o seguinte: isto significa vida eterna, que absorva conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. A palavra único aqui quer dizer mono. Isto indica que, segundo Jesus, Jeová, o Deus e Pai dele, é o único Deus Todo-Poderoso, sozinho, sem companhia, sem ajuda, sem depender de ninguém para ser Deus. Esse Deus verdadeiro, ele não recebe poder de ninguém. Ele sempre foi o Todo-Poderoso. Ele nunca foi criado ou gerado, mas sempre existiu. Ao passo que o próprio Jesus, ele diz quem realmente ele é. Será que Jesus ensinou que ele é o único Deus Todo-Poderoso junto com o Pai? Mateus, capítulo 16, verso 15 ao 17. Acompanhe. A confusão que os religiosos hoje fazem sobre quem é Jesus não é nova. Nos dias de Cristo já havia essa confusão. Uns diziam que Jesus era uma coisa, que Jesus era outra pessoa, que Jesus era um dos profetas que ressuscitou, que era João Batista. Então Jesus quis saber se os seus discípulos sabiam quem realmente Jesus era. E note, Mateus 16, 16 e verso 17. Disse-lhes ele, ou seja, Jesus, aos seus discípulos: vós, porém, quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, meus amigos, Jesus é o Filho do Deus único e vivente. Então, Jesus é filho dele mesmo ou é filho do único Deus Todo-Poderoso, conforme ele identificou como sendo o Pai dele? Não. Essa historinha que esse comentarista aqui fala, que Jesus é o único Deus junto com o Pai, que existem inúmeros textos provando que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é falsa, é heresia. E a doutrina da Trindade é a maior heresia teológica de todos os tempos. Creia, Jesus é o Filho do único Deus vivente. E o único Deus vivente é o Pai de Jesus, Jeová, o qual também é o mesmo Deus que Jesus até hoje adora. João, capítulo 20, verso 17, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e 12. Onde Jesus deixa claro que o Deus que você deve adorar também, é o mesmo Deus que ele adora. Ou seja, Jeová é o Deus e Pai de Jesus. Então isso torna impossível que Jesus seja o Deus Todo-Poderoso. Em parte alguma a Bíblia ensina tal heresia. Pois o Deus Todo-Poderoso não pode ser enaltecido por ninguém. Não pode receber poder e autoridade de ninguém, porque ele já tem tudo isso em si. Também o Deus Todo-Poderoso não pode chamar outro de meu Deus, adorar outra pessoa como sendo seu Deus. E Jesus, para poder ter poder, precisou que o Pai lhe desse. Jesus, para poder ser Senhor sobre a congregação e cabeça da congregação, foi preciso que o Pai, o Deus único e verdadeiro, o colocasse nessa posição. Portanto, caia fora dessa heresia chamada Trindade. Curta, comenta e compartilha, ok? Eu dou um soco divino na sua heresia.